Gostaria de falar um pouquinho também sobre essa questão que a vereadora Elisa, a vereadora Vivi, estivemos na reunião do Conseg. Falamos sobre a questão, né, da Avenida Itália. Estive conversando com o vereador Macedo também sobre essa questão e me posiciono na seguinte forma: existe sim um problema lá, mas a gente não pode punir todos. A gente tem que tomar uma ação que vai direto naquele que está causando o problema, né? A gente não pode punir ali o trabalhador, o empresário, né, que tem o seu bar ali na Avenida Itália, que tem o seu negócio na Avenida Itália, que muitas vezes está sendo prejudicado por aqueles que vão lá com outras intenções, né? Então, eu acredito que dentro do estabelecimento cabe ao proprietário promover a segurança, até na calçada em frente ao estabelecimento, mas todavia cabe também, essa é a função do Estado, né? Promover a segurança, garantir, porque é garantido na Constituição brasileira o direito ao lazer. Não está lá no artigo 5º, direito ao lazer? As pessoas têm o direito de sair de casa e ter o seu lazer, e cabe ao Estado promover essa segurança, né? Garantir o direito ao lazer das pessoas. Então, usar qualificativo, que é violência, e aí então nós vamos ter que limitar o horário de lazer das pessoas por causa disso, aí isso eu não concordo, né? A questão, como nós bem falamos lá, vereadora, que é a questão de usar a questão da pandemia, nós estamos com 100% de leitos de Covid, então temos que limitar o horário. Como eu deixei bem claro, eu não concordo com essa postura também, com essa narrativa. Por quê? Porque nós já chegamos a ter 100 leitos de Covid na cidade, né? Foram reduzindo conforme a pandemia foi diminuindo o número de casos, de internações, chegamos aí a quase 10 leitos esses dias e voltamos para quase 30 leitos, né? Então, que seja feito o esforço para que aumente a quantidade de leitos, para que não tenham 100%, para que não use isso como justificativa para poder fechar o comércio, né? Prejudicando aí os trabalhadores que já sofreram muito durante a pandemia com seus comércios fechados. Nós geramos muito desemprego, então essa eu acho que não é o caminho, né? Mas também tem que respeitar, e nós falamos bastante disso, que os bares que extrapolam no volume do som, incomodando a vizinhança, tem que respeitar o direito das pessoas de dormir, né? Então, eu acho que tem que ir a fiscalização da prefeitura para punir esses bares que não respeitam o direito dos outros, né? Eu acho que a medida correta é essa aí, tá? Gostaria de também falar sobre a questão da pandemia, e gostaria que mostrasse um slide ali, o primeiro slide. Essa aqui, vereadora, foi uma notícia que saiu na Vanguarda, né? No G1, aí falando de Jacareí, os casos de Jacareí. E a gente vê ali, ó, das 17 mortes de Covid, só agora no mês de janeiro, né? Foram uma morte de uma pessoa que não tomou nenhuma dose da vacina. Das 17, uma não tomou. Uma pessoa que faleceu só tomou uma dose. 6 pessoas tomaram 2 doses, certo? Que era aquilo que era prometido, 2 doses protege, não mata, não morre, não é isso? E 9 pessoas tomaram a dose de reforço, ou seja, 3 doses. 3 doses. Das 17 mortes, 16 tomaram alguma dose da vacina. É o contrário. As pessoas que estão indo a óbito, como a vereadora Vivi falou aqui, são pessoas vacinadas, né? Aí eu gostaria de falar que a revista Veja também soltou uma matéria esses dias sobre isso. 90% das pessoas não vacinadas estão internadas, porque eles consideram não vacinado quem não tomou a dose de reforço. A pessoa tomou 2 doses, não tomou a terceira, pegou Covid e morreu, ela não era vacinada. Ei, tá colocando nariz de palhaço na população? Vocês falaram que 2 doses ia proteger, que não ia morrer, que não ia agravar. E agora vem com essa narrativa falsa. Tá gravado lá a sua informação quando você falou que protegia, 2 doses era suficiente. Aí próximo, por favor. Aí mostra até a especialista dando entrevista, ela fala que o problema são os não vacinados, porque 90% das pessoas que estão morrendo são pessoas não vacinadas. Acabou de aparecer a informação e ela vem com uma narrativa falsa em cima, né? Acho que não é por aí. Próximo. Gostaria de fazer uma homenagem ao professor Olavo de Carvalho, tão importante, né? Um filósofo brasileiro que não teve talvez seu reconhecimento merecido, mas geralmente é assim mesmo, né? O reconhecimento vem após a morte dele, né? E aí, o professor Olavo tem mais de 500 aulas online sobre filosofia, né? Tem aí milhares de alunos pelo Brasil que estudaram filosofia com ele via online. As pessoas tiveram acesso, né, a estudar filosofia,
né? Onde as pessoas se preocupavam tanto com isso antigamente. O professor Olavo é um expoente. Eu gostaria que as pessoas lessem os seus livros, assistissem o seu filme, por exemplo, Jardim das Aflições, que é sobre um livro dele, muito bonito, né? Mas também entristece a gente quando a gente vê, muitas vezes, uma postagem como a próxima, por exemplo, né? Deste ser chamado José de Abreu, que coloca lá CPF cancelado. Morreu o pai do bolsonarismo, falta o filho. Mas como que o Olavo, por exemplo, se manifestou nas redes sociais, por exemplo, quando a perda do neto do Lula? Próximo. Isso mostra a diferença entre um pensador e um outro, né? Ele fala ali, ó, vamos orar pelo Lula para consolá-lo da morte do neto? Uma pergunta? É claro que vamos. Esse tipo de sofrimento não faz parte da pena judicial que ele recebeu. Respeito pelas pessoas, ele pode discordar do Lula, mas ele respeita a dor. Essa é a diferença, muitas vezes, do pensamento das pessoas de direita e de esquerda.